Olá pessoal, estamos aqui para mais um Overcast e hoje com um convidado muito especial, um amigo de longa data. Ele que é empresário, ele é pai, ele é esposo, é o Vitor Cremonese. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma satisfação conseguirmos agendar um horário para estarmos aqui. Há vários dias estamos conversando, né, para conseguir conciliar a agenda. Você que é lá de Laranjeiras do Sul. Estamos gravando aqui em Maringá, então quero agradecer por essa honra que você me dá de estar aqui comigo nesse início do Overcast. Ainda hoje é o segundo episódio, segunda gravação. Então, assim, ter acreditado no projeto, estar aqui comigo, quero agradecer e passar a bola para você, né? Você se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você, falar um pouco sobre o que você vem fazendo, se apresentar para a galera aí que está nos assistindo. Fala aí um pouquinho de você pro Show. público do Overcast. Show de bola. Vitão, né? A gente já tem igual você comentou, um tempo de amizade aí já, então me sinto na liberdade de chamar de Vitão. Por favor. Cara, obrigado pela apresentação. Então, como você falou, né? Sou o Vitor, sou pai, sou empresário, moro em Laranjeiras do Sul, né? Estou em Maringá, né? Um pouco mais de frequência agora, exatamente por uma questão de trabalho mesmo. Sou maringaense, acho que esse é um ponto importante. Faz 3 anos que eu tô em Laranjeiras lá, empreendendo lá. E, cara, a gente tão aí, né? Fico muito agradecido, né, pelo seu convite. Já faz algum tempo, né, que a gente vem tentando marcar essa conversa aqui e dessa vez deu certo, né? Então, fico muito agradecido pelo seu convite. E aí, vamos conversar um pouco, falar sobre família, empreendedorismo, pessoas, né? Que é algo muito interessante hoje, que você também atua na parte de, né, um empresário também, né? Acho que vai ser um papo bem legal. Legal, obrigado. Assim, para começar, então, acho que nada melhor que falar sobre essa gestão do seu tempo, igual você falou. Logo nós vamos falar aí sobre quando que você foi para Laranjeiras, né? O que fez você tomar essa decisão junto com a Vanessa, sua esposa. Mas hoje que você está nessa vida um tanto frenética. Você passou essa semana visitando algumas unidades, né, da franquia que você é parte aí da franqueadora. Mas assim, como você divide o seu tempo? Essa é uma dúvida que acredito que muitas pessoas têm. Como que você consegue ser pai da nossa pequena princesa, que eu tenho a honra de ser padrinho, né? Então, como que você consegue ser pai, consegue ser esposo, consegue ser gestor de algumas empresas e consegue ter ainda o seu tempo de qualidade, não sei, um hobby, alguma coisa para fazer e manter sua saúde mental? Fala para nós, por favor. Cara, eu acho que a primeira coisa, né, a base é família. Então, as expectativas, elas têm que estar alinhadas com a família, né, com a Vanessa, que é minha esposa. Eu tenho uma princesa ali de 1 ano e 6 meses, que não é fácil ficar, né, igual estou agora uma semana longe de casa. Mas acho que a primeira coisa é dentro de casa, né? Então, qualquer tomada de decisão, né, de adquirir uma empresa que vai te tomar um pouco mais de tempo, eu particularmente sempre alinho com a minha esposa, porque os próximos passos ok, isso vai tomar tempo, né? Isso vai tomar tempo de qualidade que eu tenho com elas, que é algo que eu valorizo muito. E o tempo você não volta mais atrás, né? Então, acho que o primeiro passo ali que eu costumo fazer é esse alinhamento, né, dentro de casa, alinhamento com a minha esposa. Porque, por exemplo, essa semana que eu tô fora, né, já era algo previsto, né? Então, se você simplesmente toma uma decisão, você, o homem da casa, toma uma decisão sem alinhar, né, com a sua esposa ali, eu vejo que aí é onde começa, né, alguns problemas. Então, o primeiro ponto é esse, né? Dentro da minha casa, eu tenho tudo bem alinhado, ela tem tudo bem alinhado, ela sabe qual que é o caminho que a gente quer trilhar, né? Sabe que é um momento de esforço, um momento de trabalho. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto é, pô, nas frentes que eu atuo, né? Eu sou empresário no ramo de esportes, né? Então, gosto muito de esportes. Hoje eu atuo na parte de CrossFit, né? Nós temos hoje eu tenho vou falar uma franquia, né? Que ela tem hoje 11 unidades. Uma dessas franquias, eu tenho uma unidade minha, né?
Então, essas duas frentes, tem uma arena de beach tennis também. Na parte da franqueadora, né, tem um sócio que é o Guto. E aí é uma questão de gestão de pessoas mesmo. As empresas, né, que ficam lá em Laranjeiras do Sul, que são, né, lá na cidade, que é o CrossFit de lá e a arena, é um trabalho que eu tive que fazer antes, né, de treinar pessoas, que é o que eu acredito muito hoje, eu acredito muito em pessoas. Talvez hoje seja o maior gargalo que nós temos hoje no ramo empresarial, que é você ter boas pessoas alinhado com o propósito da empresa, né? Dessa forma, né, você treinando essas pessoas, alinhamento de expectativas, alinhamento do propósito que a empresa quer crescer e essas pessoas elas abraçam isso, você consegue, né, né, o empresário, você consegue atuar em outras frentes, porque você sabe que as pessoas que estão lá dentro, atuando, elas vão estar, né, entregando o seu melhor lá. Então, antes de eu ir abrir o próprio Beach Tennis, que foi a segunda empresa que eu abri, eu tive que treinar as pessoas ali dentro, né, fazer todo o processo ali com eles, para daí eu ter tempo suficiente para abrir uma outra empresa. E aí, consequentemente, a última, né, aquisição que teve, é essa parte da franqueadora, né, do centro de treinamento que a gente tem. E para atuar, que daí é o projeto, vamos falar assim, é um projeto maior, né, um projeto onde já existe hoje aí 10, 11 unidades. E o projeto de crescimento vamos falar assim, é um projeto ousado. Então, para tomar a decisão dessas outras, né, dessa frente da franquia, que a gente começou agora em 2024, eu tive que preparar bem em casa, preparar bem a minha equipe, né, nas outras duas empresas lá, para me dar segurança de tomar a decisão de atuar em outra frente. Então, é tudo alinhamento. Eu acredito que é isso, alinhamento e treinar as pessoas na empresa, colocar elas para fazerem as coisas certas, né? Que cada uma tem a sua função. Então, consequentemente, eu tenho mais confiança e mais tempo para atuar em outras frentes também. Legal, legal, incrível. Você nem sempre foi empreendedor, né? Embora eu acredito que isso sempre esteve em você, né? Assim, por algum motivo, talvez aí a referência do seu pai, que ele é um profissional que ele é dono do tempo dele, né? Aham. Então eu falo assim, ele também é um empreendedor, porque se ele não for atrás e não fizer a empresa dele acontecer, nada vai acontecer, né? Então assim, talvez isso veio te motivando ali desde pequeno, não sei. Quais foram suas referências? Você é formado em administração, né? Tem Isso, pós-graduação em marketing, é isso? isso. Então, assim, tem toda toda ali uma base de estudo também que já te foi capacitando para isso. Mas aí, até você abriu uma caixinha de perguntas esses dias no Instagram e eu perguntei lá, né? O que que fez virar uma chave em você, assim, para, cara, eu vou empreender, eu vou deixar de ter um salário fixo, um 13º, umas férias garantido para avançar em direção a isso. E eu penso que pelo dinheiro não é uma boa resposta se a gente fosse trazer, porque chega uma hora que talvez você nem ganha mais, né? E pela quantidade de horas que você trabalha, se você trabalhasse ali num serviço fixo, você conseguiria até de horas extras e tudo mais, ganhar talvez até mais. E eu gostei da sua resposta, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que que fez virar essa chave, né, em você do empreendedorismo e falar assim, Vitor, eu estou agora deixando de trabalhar com a minha carteira assinada para alguém e eu sou agora quem vai fazer a minha história. Fala um pouquinho disso para nós. Cara, isso é interessante porque eu falo que eu aprendi, na verdade, com a minha esposa isso, que ela falava assim, nem todo mundo pensa como você, né? Por que que ela me falava isso? Porque a partir do momento que eu tomei a decisão, né, de sair da empresa onde eu trabalhava, para começar a ideia de empreender, eu tava muito nessa ideia de, preciso ser dono do meu tempo e tudo mais, eu não sei o quê. E aí eu não podia ver um amigo insatisfeito num trabalho assim, que eu já tentava induzir ele a empreender, né? Aquela ânsia de mostrar para ele, né, os benefícios de empreender. E aí um dia ela falou assim, mas você tem que entender que nem todo mundo tem esse pensamento que você tem, porque empreender você se coloca em risco o tempo inteiro, né? E aí tem pessoas que não gostam de correr esse risco, né? Gostam de ter essa estabilidade, né? Que o trabalho dá, muitas vezes. E eu fui entendendo isso com o tempo, assim, sabe? Hoje eu entendo esse ponto de cada pessoa, até propriamente com as pessoas que trabalham comigo,
Tem pessoas que falam abertamente para mim, falam, olha, eu não tenho essa ideia de abrir uma unidade da Barracão, por exemplo, que é a franquia que a gente tem, mas eu quero ser um excelente professor, eu quero ser um excelente coach, eu quero ganhar mais e tal. Então eu entendi isso, acho que esse foi o primeiro ponto ali. Mas eu fui bancário por muito tempo, né? Desde estagiário em bancos até, né? Até virar gerente ali de contas e tudo mais. E na resposta que eu dei lá, né? No caso para você, é que com o tempo eu fui me incomodando com a falta de liberdade de tempo. E aí eu vi que isso era importante para mim. Eu vi que o tempo ele era importante para mim, não de deixar de trabalhar menos, sabe? Mas de ter a liberdade. De repente eu, né, morava em Maringá na época. E a resposta que eu dei para você é que um dia me deu um estralo que eu pedi para sair 2 horas antes do meu serviço, porque é 400 quilômetros, né, da cidade onde a minha sogra mora. E eu falei assim, cara, me libera 2 horas antes aí, né, para mim não pegar a estrada de noite. E ele falou assim, E não, você era uma pessoa de resultado no trabalho, né? exato. Uma pessoa que não era uma pessoa ali que trabalhava e não dava resultado nenhum. Então, essas 2 horas, com certeza você. Sim, sim, não era, como que eu posso falar, a gente trabalhava com metas, trabalhava na área de vendas, né? E, e eu sabia, na minha cabeça, eu falava assim, cara, vai dar tudo certo, porque não vai influenciar nada no serviço, né? E tal, o banco já vai estar fechado nesse horário, a gente só fica fazendo os trabalhos administrativos. E foi uma resposta negativa, no caso, né? Falou assim, não pode, enfim, porque aí os outros vão querer também sair. Igual eu falei, eu entendi isso, eu entendo que a empresa ela tem que ter suas regras, mas eu não aceitei aquilo para mim. Eu falei assim, cara, eu não sou dono do meu tempo, de certa forma. E aí eu pensei comigo assim, eu falei assim, cara, se isso me incomoda, e aí começou a me incomodar mais e mais, e aí foi quando eu já estudava, né, já buscava um conhecimento sobre empreendedorismo, e aí eu me aprofundei mesmo. E aí, cada vez mais, isso veio, né? O bichinho do empreendedor veio, né? Mexendo ali comigo. E aí eu fui, de fato, né? Vendo que aquilo era importante para mim. E aí surgiu algumas oportunidades ali. A gente pode até entrar nisso. Você é uma pessoa que participou muito desse momento nosso ali, porque a gente queria buscar a nossa vida e tudo mais. E aí foi quando eu tomei a decisão de, no caso, empreender, né? De começar na época, uma sociedade e tudo mais, aquela angústia, aquela ânsia, né? De querer empreender logo. E aí foi onde eu comecei a cometi alguns erros de escolhas, de sociedade, né? Que é algo que a gente pode até falar um pouco mais. Mas em resposta da sua pergunta, o que me fez, né? Buscar, empreender, conhecer ali foi ser dono do meu tempo. Falo que a gente estava até conversando no bastidor antes, né? Eu falei que a gente está numa semana de visitas, onde eu tô saindo 6:30 da manhã, voltando 8 da noite, 10 da noite. Então, a rotina de horas de trabalho, ela tá, tipo assim, bem extensa. Só que não é algo que hoje, tipo, não me incomoda isso, porque eu fiz essa escolha, eu vi que é algo que eu valorizo. Eu sei que amanhã, hoje à tarde, eu já vou estar em casa, vou estar com a minha família, vou poder passar tempo com ela. Então, o tempo foi, eu acho que o dono do meu tempo, assim, foi o ponto que me fez virar a chave. Legal. Eu falo assim que o dinheiro, coisas, né, bens, qualquer coisa, você pode até ir atrás e não conquistar, mas você pode ter e ter assim, ano passado foi ruim de vendas. Então, esse ano vou trabalhar para que recupere o caixa da empresa ou algo assim. Mas o tempo é o único ativo que, como você citou agora há pouco, né? Não volta. Então, é aquilo que é o agora, e se eu não aproveitar ele bem aproveitado, acabou. Acabou o tempo. Então, assim, eu falo que o maior ativo que nós temos hoje como pessoas, né, como CPF, é o tempo. Então, é muito interessante essa tomada de decisão sua, né, ter essa consciência, porque muitas pessoas não têm a consciência disso. Tem um livro que me ajudou lá no começo, virou uma chave, assim, na minha cabeça, foi aquele Pai Rico, Pai Pobre. Ainda poucas pessoas estavam lendo e eu vi não lembro quem era, falou sobre esse livro, falei, vou ler, o que que é? E ele falava, né,
Hoje você abre o Instagram, tem um monte de postagem sobre a corrida dos ratos, etc. As pessoas pegam lá do livro. Mas para mim foi algo novo, que ele fala que as pessoas estão todos os dias num ciclo, né? E assim, ela acorda para trabalhar, para pagar as contas. E daí ela faz contas para ela trabalhar, para ela acordar e pagar as contas. Então as pessoas estão dentro desse sistema, né? E não conseguem ter a percepção de que o tempo tá indo embora, e aí quando estão mais velhas, fala, puxa, eu trabalhei a vida inteira em algo que eu não gostava, e que eu não era feliz, acabei com o meu tempo e não volta mais. Fica o arrependimento, fica a lição, no caso, para a próxima geração, né? Mas, então, eu gostei muito dessa sua resposta, porque talvez alguém que possa estar aqui com a gente, né, nos ouvindo, talvez ainda não se ligou disso, não é? De que ela tá ali, ela acha que tá tudo bem. Talvez tá tudo bem mesmo, ela não vai empreender, né? Eu tenho isso também na minha mente, assim, nem todos vão ser empreendedores, nem todos são, né, tem esse espírito, mas às vezes a pessoa está trabalhando num emprego que ela nem se ligou que se ela estudasse um pouquinho a mais, estudasse 1 hora por dia, nesse ano que vem ela poderia ir para um serviço que remunera melhor ela ou algo assim. Então tá naquela corrida louca, né? E complementando assim, uma das coisas que eu percebo hoje os gestores, no caso, tem 2 pontos, né? Você comentou da questão do colaborador, né? A pessoa que está trabalhando na empresa e ela está ali há tanto tempo. E muitas das vezes, né, ela não está feliz ali. E ela não, às vezes, não se incomoda com isso ao ponto de falar assim, cara, eu preciso encontrar uma empresa que está alinhado com o que eu quero, com que está alinhado com a cultura, né? Eu falo assim, a questão da cultura, a gente pode até tocar nesse assunto, mas, eu quero crescer profissionalmente, não empreendendo. Então, as pessoas hoje, às vezes, eu percebo que elas ficam muito presas ao trabalho por tão pouco, cara, sabe? E de verdade, a gente que está no meio, a gente escuta todo santo dia donos de empresas falando, tô precisando de gente. Então, hoje não é falta de oportunidade, sabe? Assim, não é falta de oportunidade. Da minha empresa eu preciso de gente, na sua eu sei que preciso de gente, em vários empresários que a gente conversa, as pessoas elas precisam de gente. Então, olha, se você está numa empresa que ela não te valoriza, que ela não te dá uma liberdade de você opinar e ajudar a crescer, não deixa você pensar, ser criativo, se você tem esse perfil, cara, tem muita empresa, pô, sabe, em Maringá, em várias cidades que estão precisando de pessoas. Trabalho remoto hoje. Exato. Então, esse é o ponto. O primeiro ponto é essa questão do colaborador, essa visão do colaborador que eu vejo que se acomoda e se acha num risco. Ah, mas se eu sair daqui eu vou para onde? E o outro ponto é a questão dos gestores, sabe? Que é uma das coisas que eu mais venho estudando hoje, é sobre alinhamento de expectativa entre gestor e o seu colaborador e gestor. A gente não pode hoje generalizar todos os nossos colaboradores de uma maneira só. A gente tem que conhecer de uma forma profunda quais são as expectativas que o Vitor tem dentro da minha empresa, para eu saber se o Vitor é aquele cara que eu tenho que dar corda para ele crescer, para ele às vezes ser aquele que a gente fala, né, com o melhor funcionário, que é aquele empreendedor dentro da empresa, aquele cara que olha o negócio, ele é um colaborador, mas ele olha a empresa como uma visão de dono. Ou se não, ou se o Vitor, ele é aquele cara que está ali, mas ele quer se tornar um ótimo professor. Ele quer se tornar um ótimo professor, e aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que incentivar ele a fazer tais cursos, buscar tal capacitação, que através disso ele vai ser melhor remunerado. Então, o gestor hoje, eu percebo que o papel do gestor maior hoje, ele tem que identificar nas pessoas quais as expectativas que essas pessoas têm perante a empresa, sabe? O que ela quer. Tipo assim, ó, dentro aqui, o que eu quero? Eu quero me tornar um teu sócio, cara. Eu tenho essa ambição de tornar sócio dessa empresa. Assim, cara, então você vai trabalhar de uma forma diferente, essa pessoa, do que uma pessoa que ele não quer se tornar sócio, ele quer ser um excelente professor para ganhar mais e melhorar o seu salário. Então,
não dá para você generalizar a forma que você cuida, né, e potencializa os seus colaboradores. Por isso que tem muitos lugares, né, que o índice de turnovers, né, de colaboradores saindo é muito alto, porque às vezes não tem gestores, né, preparados ou gestores que não estão ligando muito para o seu futuro, sabe? E aí ele acaba tratando você de uma forma igualitária, né? Tipo, todo mundo tratando da mesma forma e não dando voz para aquelas pessoas que estão querendo contribuir com a empresa, que estão querendo ser criativos, trazer coisas novas. E aí aquela pessoa fala assim, pô, por que eu vou ficar trazendo coisas novas para a empresa, sendo que ninguém me dá ouvido, sendo que ninguém sabe? E hoje, cara, o que a gente mais quer, né? A gente que é empresário, o que a gente mais quer dos colaboradores é aquelas pessoas que, cara, você tem que, na verdade, puxar ele, né? Falar assim, bicho, calma lá, né? Segura um pouquinho. Do que isso, aquela pessoa que você tem que ficar empurrando, empurrando, vai, faça isso, faça aquilo. Então, só que isso é muito do gestor também, aquilo que eu falei. Não basta você ter essas pessoas ali dentro e você não identificar nelas qual é o perfil de cada uma. E aí o gestor potencializar cada uma, sabe? Legal. Então tem o lado do colaborador, o lado do gestor também, sabe? Os dois tem a sua tarefa ali, né? A sua parcela, né? Dentro desse busca de crescimento. Legal. Então, e assim, falando lá sobre o tempo, né, que a gente tinha comentado, também tem uma ilusão, a pessoa que ela está trabalhando em uma empresa e ela fala, cara, quero ser dono do meu tempo. Já encontrei muitas pessoas assim, que ela fala, agora então eu sou um prestador de serviço, então estou começando a minha empresa e eu vou ter mais tempo livre. E eu falo assim que se você quer tempo livre, tudo bem, né? Você pode... De certa forma, somos livres aqui no Brasil, certo? Digamos que temos liberdade. Então, você é livre para tomar suas decisões, mas você também vai colher todas as decisões que você tomar. Então, você quer ter tempo livre? Ok. Mas até tem um texto lá em Provérbios que fala que o preguiçoso, né? Fala muito sobre a preguiça. Isso fala mais sobre preguiça do que vontade de ter liberdade, né? A pessoa preguiçosa. Então, eu vejo que muitas pessoas se frustram, vão empreender. Nossa, eu tô trabalhando 12 horas, 14 horas por dia. Eu achei que eu ia trabalhar menos. Então, também é uma frustração que as pessoas têm. E nessa sua do tempo, não é que você queria ter tempo para descansar, mas é ser dono do seu tempo, né? Então, também eu vejo que as pessoas confundem. E sobre a parte do funcionário, que ele tá ali, ele não sai. Uma vez alguém disse assim para mim, Vitor, que as pessoas se acostumam muito fácil. Então, não só o brasileiro, mas o ser humano, ele se acostuma com a situação. Então você vai ver que existem pessoas que reclamam da miséria. Ah, porque eu sou um miserável mesmo, eu sou um cara que tudo pra mim é difícil, eu sou um cara... Meu, é difícil pra todo mundo. Se a gente for sentar aqui e chorar as dificuldades, né, vai virar aqui um negócio, todo mundo vai desabar a chorar. Mas assim, tem gente que se acostuma com a pobreza, tem gente que se acostuma a sofrer. Eu acho que muitas pessoas se acostumaram. Eu trabalhei com um rapaz, uma época, que ele era acostumado com a desgraça da vida dele, né? Desculpe a palavra aqui, mas era uma desgraça mesmo. E ele tinha pendurado as chuteiras, como fala, né? E a vida dele era aquilo. E eu não me conformava. Mas daí chegou uma época que até eu falei pra essa pessoa, eu falei assim, cara, não sei o que ele tava reclamando e tal. Aí eu olhei bem pra ele, ele não gostou, obviamente, naquele momento. É legal, o legal de trabalhar com homens, assim, que às vezes você dá umas confrontadas, mas depois tá tudo bem, né? E aí eu falei pra ele, falei, cara, né, a amizade continua mesmo. Mas eu olhei pra ele e falei assim, cara, se você não está interessado em mudar isso, você tá reclamando, tudo bem, mas se você quer, a vida é sua, você não está interessado em fazer qualquer coisa, absolutamente, pra mudar a sua situação, por que que eu vou gastar um segundo me preocupando com isso? Isso é problema seu. Falei dele, olhou assim, dele ficou bravo e tal. Cara, e a vida seguiu a amizade e tudo, mas acho que ele entendeu o recado de que, cara, agora, se ele quisesse mudança, beleza, eu tô aqui, parceiro, eu vou te ajudar, vou fazer o que eu posso pra te ajudar a mudar.
mas é assim, falando, né, dessa agora tomada de decisão na vida do empreendedor, eu vejo também que tem muitas pessoas que falam, ao tal do empreendedor de palco, né? A pessoa vem, ela fala um monte, ela fala o que quer e não tem a vivência. Você, né, eu gosto de falar disso com você, que eu aprendo muito e você tem a vivência. Então, até teve uma última conversa que nós tivemos lá em casa, que você falou bastante sobre gestão. E depois, alguns dias depois, eu estava conversando com um sócio meu, né, até da parte das camisetas, e a gente estava conversando um pouco sobre a marca, a gente tinha dado uma pausa por algumas questões ali internas da empresa, e estávamos alinhando o retorno, e eu falei com ele, falei assim, cara, sabe por que algumas coisas não avançam na minha vida, e eu acho que eu e você temos o mesmo perfil, é porque nós somos operacionais, e não conseguimos vir para a gestão. E eu falei pra ele, eu tava conversando com um amigo, que no caso é você, e virou uma chavinha na minha cabeça. Falei, cara, se nós fôssemos gestores ao invés de operacionais, muitas coisas poderiam ser diferentes, mas foi a maneira que nós aprendemos. Então, vou dar um exemplo, precisa mudar uma coisa de lugar. Eu sou o cara que eu venho e, não sei se é pela vivência, minha história, eu chego e mudo a coisa. Eu não fico esperando alguém vir e mudar algo. E levei isso para dentro da empresa. Tá? Precisa fazer algo. O gestor, ele então treina alguém, capacita alguém que vai lá e vai fazer. Aquela pessoa está capacitada, errou, puxa, vamos sentar aqui, vamos conversar, você vai fazer novamente. E eu tenho muita dificuldade nisso. Então é uma dificuldade que eu percebi na minha vida de empreendedor, que eu tenho que trabalhar isso. E aí, após a nossa conversa agora em 2024, eu tô focado nisso, em aprender mais sobre gestão, intencionalmente. Cara, preciso gerir e não ser operação. E aí, porque se for operação, beleza, mas sempre eu vou estar ali cheio de problemas. Né? Isso é totalmente natural. Eu percebo que são fases, né? Essa fase da construção, a equipe enxuta para diminuir os custos e tudo mais. Mas quando a gente passa por um outro processo, né? Uma outra etapa da empresa, a gente precisa delegar, a gente precisa entender que os colaboradores, né, as pessoas certas, fazendo, né, as coisas certas, ela que vai, né, vamos falar assim, guinar, né, dar um up na empresa. Só que aí que tá, a questão de você ser um gestor, você tem que gerir a empresa, né, parece besteira, mas é isso. Só que o que muito acontece hoje é você acabar sendo um próprio funcionário da sua empresa. Então você sai do mercado de trabalho, vou abrir a minha empresa. A ideia de abrir uma empresa é você ter a liberdade do seu tempo, é você buscar um faturamento que não seja limitado ao seu salário, você crescer de uma certa forma. Só que aí o que eu vejo muitas pessoas que elas saem do mercado de trabalho, elas abrem as suas empresas e elas continuam entrando 8 da manhã, sai 6 da tarde, ou trabalha às vezes até mais, e elas não pensam numa forma de contratar uma pessoa, investir numa pessoa, falar assim, olha, eu vou deixar de fazer esse operacional, vou ensinar o Vitor a fazer isso, para eu começar a ver oportunidades. Porque na minha visão, um gestor, ele tem que gerir pessoas, papel principal, gerir pessoas e oportunidades, cara. Ele tem que estar pensando no negócio dele, como faturar mais, como diminuir o meu custo, como diminuir o meu custo de aquisição de cliente. Ele tem que estar olhando vamos falar assim, entender a empresa dele como gerir. Ele pensou, ele viu a oportunidade de vendas, alguma coisa assim. Se você tem pessoas relacionadas a vendas, vamos montar um plano. O gestor faz a gestão do negócio, quem executa é a X pessoa que tem a capacidade para isso. Porque um gestor, ele não domina tudo, cara. Você tem as suas qualidades, igual você falou, talvez por você ser muito operacional, talvez as suas capacidades, né, que você domina mais, seja esse cara, uma pessoa mais lógica, uma pessoa que está mais por trás das coisas. Eu sou uma pessoa mais do comercial, eu sou um cara que gosta de relacionamento, eu sou um cara que gosta de lidar com pessoas, gosto de entender qual o sonho do meu colaborador, o que ele quer. Então, isso é meu. Então, hoje,
Eu tenho uma empresa que é minha, tenho uma empresa que eu tenho um sócio, né? E tem outra também que eu tenho um sócio. Antes dessa sociedade acontecer, eu olhei para essas pessoas que, né, são meus sócios hoje e falei assim, cara, o que ele tem de capacidade, de domínio que eu não tenho? Legal. Eu acho que esse é um fato, assim, entrando até num ponto de sociedade que a gente pode falar mais. Mas por que isso? Porque, cara, se eu sou muito bom no comercial, eu tenho uma empresa que ela é enxuta, eu não tenho por que eu contratar um cara que ele é muito bom no comercial também, talvez nesse começo, entende? Então eu tenho que ir juntando as peças, sabe? Juntando as peças. Então, na sociedade, para mim, é dessa forma. Pô, eu tenho que pegar uma capacidade que aquela pessoa tem, ela quer ser meu sócio, mas tipo, o que que ela vai agregar intelectualmente, não só com dinheiro, sabe? Pô, dinheiro você vai no banco ali, hoje tem N formas de você conseguir dinheiro, investidores e tudo mais. Isso daí vamos falar assim, de certa forma é fácil. Até vi um cara falando que se você vai buscar um sócio por dinheiro, então vai no banco. Mais fácil, entendeu? É mais fácil, o risco tá lá no banco, né? Mas, cara, o sócio, ele é uma pessoa que ele tem que agregar de uma forma que, tipo, ele dominar algo que você não domina. Aí fecha uma sociedade. Agora, se, pô, eu sou um cara do comercial, meu sócio é um cara do comercial, vai ficar falando só em comercial, aí é onde vai a parte da gestão da empresa ali, ela não vai começar. A parte de planilha, a parte de. Cara, eu não gosto de ver planilha. Tipo, não é um negócio que me dá um prazer em sentar e ficar vendo os números ali. É necessário. Em alguns momentos é necessário ver o que tá, quantos alunos, ticket médio, todas essas coisas, beleza. Mas quem faz isso, né, na empresa onde eu tenho sócios, são essas pessoas que têm esse domínio, entende? Eu sou aquele cara que eu tenho que estar, lidando com pessoas. Pô, a minha esposa, Vanessa, vai falar assim, ó, você vai ter que falar com tal pessoa porque ela fez isso, isso e isso. Ela vai falar assim, não vou falar. Você mata ela daí. Entendeu? Eu não vou falar. Para mim, isso é uma forma normal. Eu vou lidar com uma forma natural isso. Da mesma forma que ela lida com as planilhas, fechamento de empresa e tudo mais, e eu não tenho essa paciência. E tá tudo certo, entendeu? Esse é o ponto. E tá tudo certo isso. É você entender, cara, eu sou bom nisso. Quer ser meu sócio? Você é bom nisso, nessa outra coisa que eu não sou bom. A hora que vocês se unem com o mesmo propósito, aí eu vou falar assim, onde uma sociedade ela dá certo. Né, os princípios, os valores, o propósito da empresa e a característica que cada um domina. Então, falando um pouco disso, né, que a gente falou, entrou nessa parte de sócios, é a forma que eu vejo, é o complemento das coisas. Legal, muito legal. E aí você, então, na franqueadora você tem um sócio, lá na arena você tem outro sócio. Isso. E quando você foi, né, ter uma sociedade nova, algo assim, você acha que é importante deixar claro, ó, até aqui vai a nossa empresa, até aqui é outra empresa, ou você acha que não se conflita por serem negócios separados? Como que é para você isso aí? Como que foi para os sócios nesse momento que você entrou para algo novo e já tinha um cara aqui? Como que você conversou? Como que é isso? Né, se alguém tiver aqui com a gente ouvindo e de repente tá pensando em dar um passo, o que que você aconselharia para essa pessoa? Assim, como que é o dia a dia seu com o sócio? Quando a gente abriu a arena, né? A arena nós somos em 3 lá na arena, né? Eu e o Brian, nós somos mais ativos de certa forma, né? O Luan tem a sua atuação, mas a tomada de decisões maior, né? No caso eu e o Brian, e a gente tinha, faz 7 meses que a gente abriu a nossa arena lá. E aí surgiu a oportunidade, né, de comprar parte da franqueadora, né, da Barracão. E aí, mas essa pergunta sua, ela é interessante porque nós tivemos uma conversa, né? Eu e o Breno, nós tivemos uma conversa, mas o primeiro passo é o quê? Eu, Vitor, cara, eu vou comprar uma nova empresa, vou ficar com 3, né, 3 frentes de atuação. Como que tá o alinhamento das pessoas, o alinhamento de gestão dentro de cada empresa, sabe? Então, a minha unidade de CrossFit lá, pô, graças a Deus eu tenho pessoas excelentes lá dentro. Pessoas que já têm a sua autoridade, a sua autonomia de tomar decisões, que foi algo que eu trabalhei, né?
um certo tempo com pessoas, Quanto tempo que você tinha a unidade lá em Laranjeiras para poder ir abrir o BIT? A gente, mês que vem agora, a gente completa 3 anos, Legal. né? Então devia ter 2 anos e meio que eu tinha lá, mas, como eu disse, assim, era oportunidade de negócio, oportunidade de mercado, mas eu percebo que para você sair, né, parar de depositar 100% da sua energia num negócio e distribuir essa energia e tempo em outros negócios, é aquilo que eu falei, é pessoas. O meu negócio, ele é um negócio sobre pessoas. Eu vendo um serviço e quem executa o serviço, né, para os alunos são os professores. Então, eu tive que treinar muito. Eu falo que a 2023 eu busquei uma capacitação bem mais a fundo, assim, sobre pessoas mesmo, porque eu entendi isso. O meu negócio ele não vai funcionar, eu não vou conseguir escalar, né, o meu leque de empresas se eu não entender sobre pessoas. Então, antes de abrir o Beach Tennis, né, na minha cabeça, eu falei, essa equipe, né, dessa empresa, ela precisa estar alinhada. Então, eu comecei a trabalhar isso. A partir do momento que a gente abriu o Beach Tennis, é a mesma coisa. Pô, eu que dava aula, é a gente que fazia tudo, eu que abria, aquilo que eu falei da execução, são momentos, né? Posteriormente, contratamos pessoas, começamos a treinar essas pessoas, porque aonde eu estou localizado, a parte de mão de obra, de professores para determinada área é um pouco complicada. Então, você tem que formar pessoas, literalmente. Aí você contrata a pessoa pelas características dela. Se é uma pessoa que tem os princípios que eu tenho, se é os valores que eu tenho, se ela tem força de vontade, se ela quer crescer, né? Você faz aí todo um plano, né, de carreira para essa pessoa e apresenta. Pô, eu quero, então eu vou te ensinar. Né? Esse é um ponto também que eu falo muito. Hoje tem muitos gestores que querem contratar pessoas prontas e eles não querem formar pessoas. Ah, vem aqui, atua na minha empresa, eu quero que você dê aula, eu quero que você seja o melhor professor, eu quero. E você esquece de ensinar essa pessoa. Então, eu particularmente gosto muito de formar profissionais. Né? Dá um trabalho? Dá um trabalho. Só que o nível de gratidão, o nível de comprometimento, a cultura que você implementa da empresa nesse colaborador que está vindo de uma certa forma cru é bem melhor. Cultura de empresa hoje é algo que é muito falado. Então, a gente formou um professor, eu comecei a ter uma carga, né, menor de trabalho lá. Então, nós formamos. A partir do momento que eu vi que eu conseguia equilibrar o meu tempo, eu falei assim, cara, surgiu a oportunidade. Eu não era algo que como que eu posso falar assim, estava querendo, não. Sim. Mas surgiu essa oportunidade, né, da gente entrar na franqueadora. E aí eu falei assim, eu preciso alinhar o meu tempo novamente. Aquilo é o tempo. Preciso alinhar meu tempo novamente, porque estamos falando só de empresa, né? Mas eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Então, a partir daí, o alinhamento com o sócio foi um alinhamento muito claro, né? Tipo, você sabe do meu comprometimento nessa empresa. Eu não vou deixar isso aqui parado. Aí é onde você tem que ter pessoas certas, fazendo as coisas certas na execução, que aí é onde o gestor ele faz o quê? Ele gere. Ele, precisamos executar tal coisa, precisamos fazer tal campanha de divulgação. Vai fazer um torneio, alguma coisa. É o gestor que vai promover? Não, você tem que ter as pessoas, você ensina essas pessoas a fazerem. Então você acaba mais delegando coisas e a empresa não para, porque as pessoas que estão ali dentro, você treinou e elas estão alinhadas com, né, com a empresa. Então, no meu caso, né, foi uma conversa muito clara, exatamente pela questão do comprometimento. Ele sabe, né, o meu sócio lá da Arena, ele sabe que eu não vou virar as costas, né, para o negócio lá só porque eu assumi uma outra frente também. É uma questão de confiança mesmo. A sociedade é uma questão de confiança, porque, ambos colocaram dinheiro lá dentro. Também não é vantagem para mim virar as costas para aquilo, porque é algo promissor, entende? Então é mais um alinhamento mesmo de confiança. Antes, né, de abrir uma sociedade, alinhar o que cada sócio quer, se ele só quer colocar o dinheiro, se ele vai ajudar na operação, o que ele pretende de futuro.
Eu cheguei a conversar com alguns dos meus sócios já antes de comprar a empresa. Eu falei, tá, isso aqui tomar uma proporção grande, e se um dia a gente receber uma proposta de venda, qual que é a tua visão disso? Tipo, você é um cara apegado à empresa? Você é um cara que, né? Porque a gente sabe que a gente leva, né? Um amor, né? Para aquela empresa que você criou e tudo mais. Mas ninguém cria uma empresa para ser, né, pequena ou para faturar pouco, né? Você quer galgar, né? Quer crescer. E se tomar essa proporção? Hoje está muito comum, né? Grandes empresas, né? Fazerem aquisições. Então, isso é uma coisa que eu, particularmente, né? Visualizando um negócio que pode chegar nisso, tive uma conversa praticamente na assinatura de contrato com o meu sócio. Falei assim, tá, e se um dia acontecer? Se a gente sair de 10 para 40 unidades e vir uma grande gestora no mundo fitness e querer, né, vamos falar assim, comprar. Essa é uma conversa que nós tivemos. Por quê? Porque eu tenho essa visão, né? E se o meu sócio, como que é? Então a gente vai falar, mas a gente nunca conversou disso. Já ali mesmo a gente já fez algum alinhamento de expectativa, aquilo que eu falei para você. Tem um colega que ele é advogado, né? E ele fala muito sobre contrato de sócios, né? E na parte de contrato de sócios, ele também, né, fala disso e ter lá todos os... porque assim, o contrato, qualquer contrato, né? Na hora de assinar tá todo mundo feliz, né? Mas ele serve para a hora da raiva, na hora do cancelamento, de algum problema. Raiva foi uma palavra que eu usei assim para juntar todos esses pontos que podem chegar num rompimento de contrato. E eu acho que isso aí também vem bem em direção a esse ponto, né, cara? Vamos pensar no melhor cenário e no pior cenário. E alinhar quais são as expectativas de cada um, tudo mais. E falando de expectativa, né, alinhar, você falou um pouco de cultura já, a gente vai falar um pouquinho mais. Quando você vai contratar, você falou que você vê quais são os princípios da pessoa, né, valores, se ela tem desejo, né, de crescimento, como que você faz? Porque assim, eu já tive muita experiência em contratar pessoas por qualidades, né, mas precisar demitir por comportamento. Então, aprendi, infelizmente, no dia a dia, na prática, né, que por exemplo, se eu tivesse uma pessoa de RH fazendo ali alguns testes, né, testes que dão lá se a pessoa ela realmente é apta para aquela vaga, aquilo me evitaria muita dor de cabeça. E não é caro, né? Até trazendo para quem está aqui com a gente, se você for em alguma recrutadora e você, né, falar assim, ó, eu encontrei uma pessoa que eu quero que trabalhe na área de vendas e eu preciso de alguém urgente, né? Então, tô com pressa, mas antes eu quero ver se essa pessoa ela é apta para vendas. E nesses testes traz se essa pessoa, né, ela é apta ou não é, qual que é o perfil dela, porque o perfil a gente não vai mudar, não tem como. Então ela pode te enganar ou pelo momento ali você e ela vai assim, não, então vamos tentar. Mas na hora que passa ali uns 3 meses, 4 meses, se vamos tentar, o ânimo ele passa. E o que realmente a pessoa é o que fica. Né? Então, assim, hoje eu faço contratações com base nesses testes também. Então, a pessoa tem princípios, tem valores, legal. Estou precisando. Já contratei pessoas para treiná-las e já contratei pessoas que eu preciso, igual você falou assim, precisa da pessoa pronta. É muito mais caro, né? A pessoa já vem com vícios de outros lugares, assim, de cultura. É mais complicado, não vale a pena, né? Mas já contratei então dos dois modelos. E todas as que eu fiz com base nesse estudo funcionou bem. Agora, as que eu fui mais pelo feeling, assim, sem conhecer, porque, não sei, lá em Laranjeiras, né, que é uma cidade um pouco menor. Mas aqui em Maringá a gente, às vezes, não conhece a pessoa, não conhece a família, não sabe qual que é a história da pessoa. Isso também fala muito sobre a pessoa, né? Assim, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Às vezes a pessoa vem de uma família que nunca valorizou ela, nada, e ela fala, eu vou ser diferente. E você conhece a pessoa e fala, cara, esse menino aqui, ele nunca foi valorizado por ninguém, mas ele tem algo de diferente. Então você já percebe isso. Aqui eu não sei.
Eu não sei, às vezes é no máximo indicação, mas se ele combina, infelizmente estamos no Brasil, às vezes ele combina com um amigo e fala, ó, esse cara aqui trabalha em tal lugar, daí se ele é amigo do cara. Então, assim, como que você faz essa parte de contratação lá? Como que funciona isso na sua realidade? Eu acho que a gente tem que, primeiro, né, frisar que tem a questão de vagas e vagas, né? Vamos pensar assim. Certo. Tem momentos que você tem que tapar um buraco rápido, aonde você não pode contratar uma pessoa para formar. Você não tem tempo para isso. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Você tem que contratar uma pessoa pronta. E aí essa pessoa pronta é normal que ela vai vir, né, com alguns agregados junto com ela. Então, cultura de outra empresa que ela trabalhou, alguns vícios, enfim, algumas coisas nesse sentido, mas acho que esse é o primeiro ponto, assim, eu preciso de um professor, né, porque eu falo muito de professor porque é os profissionais que eu trabalho. Sim. Eu preciso de um professor muito técnico, eu preciso contratar uma pessoa que ela venha, né, com o CREF, por exemplo, e eu preciso que ela assuma toda a responsabilidade. Então, essa pessoa ela tem que vir com uma certa autoridade já. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, vou analisar a parte de valores, de princípios, sim, tem que ser analisado. Mas em determinados momentos, você vai ter que passar um pouco por cima dessa parte que, para mim, ela é muito valor, tipo assim, tem muito valor, analisar princípios e valores, né, dessa pessoa, por questão de necessidade. Então, pô, a gente sabe que tem pessoas que têm cargos dentro da empresa que são imprescindíveis. Então, você perder, às vezes perdeu uma pessoa ali, você fala, cara, eu preciso recuperar rápido. E aí, quando você tem que fazer algo de uma maneira rápida, normalmente não vai vir com o pacote completo que você quer. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Deixar alinhada essa questão. Igual eu falei, eu gosto de formar pessoas, eu gosto de contratar as pessoas muito olhando para quem se é uma pessoa de família, se, pô, a gente é cristão, então se é uma pessoa, né, que tem esses princípios, né, alinhados com o meu, se é uma pessoa, como que é a ambição dessa pessoa, sabe? O que que ela quer, sabe? Como ela olha, né, a empresa, né, no caso a minha empresa de fora para dentro, né, o que que ela vê ali, qual que é a oportunidade que ela vê. Eu gosto de olhar muito assim, né, eu tenho algumas na conversa de ser bem franco assim com as pessoas, exatamente para alinhar, ó, aquela vez a gente conversou lá na entrevista, né, a gente alinhou isso. Então eu gosto muito de ir nessa linha. Quando eu tenho a oportunidade de formar pessoas, eu gosto já de traçar algo e mostrar para ela qual o caminho que ela vai percorrer ali dentro. Porque ela, na cabeça da pessoa, pô, eu já trabalhei em empresa, a gente sabe. Se você tem um gestor que ele te mostra o caminho que você vai percorrer e para chegar lá naquele determinado cargo, você sabe o período, o tempo, o que você tem que fazer, o como você tem que fazer para chegar lá. Então eu gosto de alinhar muitas expectativas. Eu falei isso já algumas vezes aqui. Porque para mim isso é muito claro, cara. Todo mundo tem a sua ambição, né? Todo mundo tem, uns mais, outros menos. Então se você alinha isso com a pessoa, se você, pô, eu tô fazendo uma entrevista com uma pessoa, pô, eu já sei, por ser uma cidade pequena, você tem as suas vantagens de você já saber se é uma pessoa de família, se é um cara que respeita, por exemplo, a sua esposa, se é um cara que como que é o dia a dia dele, sabe? As pessoas que estão próximas dele, como é que ele é. Agora, Vitor, eu não consigo ver isso. Eu moro numa cidade grande, eu estou num grande centro, alguma coisa nesse sentido. Você vai ter que ir mais na entrevista mesmo, fazendo algumas perguntas chaves, falando de família mesmo, tá levando para esse lado para ver como que a pessoa se sai ali. Pô, alinhando isso, é uma questão daí de você mostrar para ela o que ela quer ali dentro. Então, eu gosto muito disso. Eu particularmente gosto muito disso. Os meninos que trabalham comigo, assim, eu falo que eu sou muito agradecido, né? Agradeço muito a Deus por ter colocado essas pessoas, né, junto comigo ali. E eu gosto muito de desafiar essas pessoas, né? Sempre o quê? Aquilo que eu prometi para eles, aí é uma questão do gestor, né? Você tem que dar um jeito de cumprir. Porque também Legal. você não pode ser esse cara, né, Que fala e não que faz. fala e não faz, né?
E aí é onde é a questão, né, de você ser o exemplo, de você, o gestor também, né, sempre tá buscando oportunidades para fazer essas pessoas ali crescerem. Acho que esse é um ponto, sabe? Então eu particularmente, Vitor, assim, primeiro eu analiso qual é o nível de importância que essa pessoa que eu estou contratando tem. Se é uma pessoa que eu preciso que chegue para resolver, eu já tenho, né, na minha cabeça que eu vou acabar contratando uma pessoa que ela não vai vir com todo o pacote que eu gostaria, né? Tudo que a gente já comentou. Agora, se eu tenho um pouco de tempo, vou contratar essa pessoa para formar ela, daí eu já sou um pouco mais criterioso em relacionar isso. Porque tem um outro ponto, uma coisa que no nosso meio, né, no mundo fitness assim, mas eu quero até de repente abrir uma outra unidade, mas eu não tenho um professor. Eu tô com uma dificuldade, professor, meu professor principal saiu, né? A gente fala que um gestor, ele tem que estar de uma forma assim, sempre se precavendo, sempre tipo, formando novos gestores, novos professores. E é onde eu falei para você que o gestor, ele tem que se preocupar em pessoas, ele tem que se preocupar em criar novas oportunidades para a empresa. Mas por que em pessoas? Se você fica focado tanto no operacional, né, igual você comentou, demais ali, você não vai conseguir olhar para tua empresa e falar assim, cara, se eu perder o tal fulano, o que eu vou fazer? O pensamento tem que ser o quê? Eu tenho que elevar o nível dessa pessoa que é importante, mostrar novos caminhos para ela, né, o que ela pode alcançar, às vezes até, igual eu falei, ser um sócio da empresa, mas ao mesmo tempo eu tenho que pegar essas pessoas que estão embaixo, eu tenho que preparar eles para chegar num nível aqui. Porque se você perde alguém muito grande, o baque não é tão grande assim. Então você tem que estar agindo com, vamos falar assim, precaução, né? Precaução não, se precavendo, Cautela. com cautela, tipo, se antecedendo, acho que essa é a palavra. Você tem que estar se antecedendo ao problema. Se no meu caso, o problema é pessoas, eu tenho que estar formando novas pessoas para aquilo. E aí onde você vai tendo, né, vamos falar assim, uma qualidade de equipe cada vez mais alta. Porque se você tem uma pessoa que é uma referência e você vai estar potencializando essas outras de baixo a, a serem, né, igual aquela referência, aí você vai tendo um corpo de equipe bem forte mesmo, sabe? Então, assim, eu gosto de fazer muito isso, tanto na parte de contratação, tanto as pessoas que estão dentro, assim, alinho as expectativas, traçamos as metas ali para alcançar aquilo, e aí eu tenho o trabalho, né, de potencializar essas pessoas com treinamentos, desafios e tudo mais. Legal. Acho que é legal também trazer que, assim, né, a gente tá falando da empresa, a gente tá falando, né, dessa vida, não deixamos de falar, mas quero que gastar um tempo, né, falando assim que se não fosse no meu caso, né, e acredito que no seu também, por isso que eu tô trazendo o assunto, mas se não fosse a minha esposa, né, se não fosse a Jéssica, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, em absolutamente todos os sentidos. Primeiro, porque a gente tem a Catarina. Então, assim, né? Chegando a Isabel agora também. Então, primeiro que a Catarina estaria aqui e não estaria esse silêncio. Né? Como uma criança saudável, estaria aqui com certeza mexendo nas coisas. Então, mas a Catarina tem 3 anos, eu estou nisso há quase 8. Então, assim, as noites, cara, no começo, hoje estou bem menos no operacional, né? Tenho pessoas que fazem o serviço, eu sou mais a parte de atendimento, mais a ponta ali de relacionamento com o cliente, mais a parte de trabalhar. Eu lembro muito na época de pandemia, eu comecei ali em 2017, mais ou menos, a empresa, e a pandemia veio em 2020, então já estava durante um tempo, e na pandemia, cara, cansei de rodar noites de lá para cá, né? Na verdade, sim, pós-pandemia, a Catarina nasceu ali, então a gente fazia alguns turnos, então a Catarina, ela dormia, tinha noites que eu ficava até 4:30 da manhã acordado,
E aí eu ia lá, chamava a Jéssica e falava, Jé, agora você fica mais atenta, eu vou dormir um pouquinho. Então, eu dormia e acordava umas 7. Então, assim, cara, rodando. Então, às vezes a gente deixa de sair, né, pra passear. Às vezes, noite que podia estar assistindo, sei lá, um cinema, alguma coisa assim, ou uma TV, ou um tempo ali. E ela aguentou todo esse tempo. Então, eu queria gastar um tempo aqui, né, honrando a vida da minha esposa, né, a minha filha também, que é, ela vê o celular dela e fala, é cliente, papai, né? Porque eu trabalho com internet, então às vezes estou e respondo alguém e tudo mais, ou faço alguma aprovação de algo. Então, como que é para você aí, como que foi nessa decisão desde lá do início com a Vanessa, né? Porque a Vanessa, ela tem uma outra formação, né? E ela abraçou isso com você. E você falou das planilhas, eu acho que ela que é a pessoa das planilhas lá, né? Aham. Como que é isso com Ah, vocês? Vanessa é engenheira, né? Então já dá pra entender um pouco o perfil dela. Mas assim, cara, eu não. Isso que você falou, eu replico tudo pra Vanessa, assim. Ela é uma pessoa que. Ela é a base, cara, não adianta. Ela é a base, ela. Parece que não, mas ela sabe que a última palavra é dela. Eu falo pra ela que, pô, às vezes eu vou lá jogar um beach tênis lá, se eu saio meio brigado dentro de casa, eu não consigo jogar legal, Não sabe? tem como, né? Não tem como viver bem e em casa as coisas não estarem bem, né? Exato. Então, por exemplo, eu tô uma semana fora de casa. É, Se lá, quando surgiu a oportunidade, ela tivesse falado assim, ah, amor, mas vai comprar essa empresa, daí a gente vai passar menos tempo, você vai passar menos tempo com a Bia, vai passar menos tempo comigo, e não sei o quê. E aí eu tivesse tomado essa decisão por mim, eu não estaria essa semana aqui de uma forma tranquila, né? Com saudade, é óbvio, mas eu não estaria com a minha cabeça assim 100% focada no trabalho, né? Que eu vim aqui para trabalhar, então eu tenho que fazer isso. Porque eu sei que ela tá lá, né, em casa, ela e a Bia, e ela sabe que eu estou aqui trabalhando, né? Ela não tá contrariada, né, a esse período que eu tô fora. Então, cara, eu sou uma pessoa que ela, tipo, parece que não, mas eu sou muito dependente, né, as decisões junto com a Vanessa. Então, tudo, cara, tudo, absolutamente tudo que a gente vai fazer assim. Eu não tomo, cara, às vezes até quando eu vou, porque eu aprendi com ela a ser um pouco menos consumista, né? Então, até hoje, assim, eu vou comprar um tênis, eu falo assim, ó, vou comprar um tênis. Você que é mais consumista lá. É, eu vou comprar um tênis. Aí ela já fica, ó, mas tem tal conta pra pagar. Aí eu já fico pensativo, né? Então cara, eu e Vanessa, a gente tem um relacionamento assim de marido, de esposa, bem alinhado com tudo, cara. Com tudo, assim. O caminho, desde tomar a decisão de primeira empresa que a gente teve, de vender o nosso carro, de pegar acerto de empresa, de pegar não sei o quê. E aí colocar naquele negócio, 8 meses depois desaparecer todo o dinheiro. A primeira, né? A primeira. Até depois você conta um pouquinho aí do que não fazer, dá umas dicas Exato. pra nós. Cara, então assim, a gente, por mais que a gente é novo, né, a gente tem 6 anos de casado, a gente tem algumas histórias, assim, no ramo do empreendedorismo, mas são coisas que a gente olha para trás hoje, Vitor, e vê muito, né, o que Deus veio preparando a gente mesmo até nesses momentos, né, de angústia, momentos, né, de você falar assim, cara, e agora, o que que eu vou fazer? Mas o principal, assim, sempre foi tudo muito bem alinhado. Mesmo com um tombo grande que nem a gente teve no começo, quando, né, no período de pandemia, que a gente trabalhava na mesma empresa depois, né, a gente tomou a decisão de falar assim, cara, vamos empreender de novo. E a gente não sabia nem da onde ia tirar dinheiro, mas a decisão estava tomada. Acho que desde isso, sabe? Aí hoje é muito fácil, né? As pessoas que conheceram a gente depois olharem assim e falar assim: ah lá, o Vitor, a Vanessa, tem o beach tennis, tem não sei o que, parará. Mas cara, é um conjunto. É um conjunto.
É algo, eu não consigo fazer nada sem a aprovação da Vanessa, sem, né, a opinião dela, que vai interferir na nossa vida. Acho que esse é o ponto. Qualquer decisão assim que eu vou tomar, né, que eu acho que é necessário, qualquer oportunidade que eu ver, tipo assim, que eu observo, eu falo, tá, e aí? Porque a cabeça dela é o quê? Ela é minha sócia. Ela é minha sócia dentro de casa. A Vanessa, ela é uma pessoa totalmente lógica. Lógica. Totalmente de, tipo assim, eu vejo a oportunidade onde ela não vê. Eu tenho a visão, né, do crescimento que muitas vezes ela não tem. Mas ela é aquela pessoa que ela me coloca no chão, assim, e fala assim, ó, eu entendo. Eu sei que a tua visão é essa. Eu sei que a gente pode alcançar isso, mas não é o momento. Sabe? Muitas vezes ela fez isso, várias vezes mesmo. E realmente, ela tinha total razão. Então, cara, ela é minha sócia dentro de casa. Ela é minha sócia dentro de casa. Então, a gente falou de sociedade dentro, né? Dentro da empresa, ela é minha sócia dentro de casa. A gente, né, trabalha junto, a gente vive junto, cria a mesma filha, educa a mesma filha. Então, isso é legal, cara. Eu sou muito agradecido também e honro muito a vida da minha esposa. Legal. Não, é interessante, né? A gente ter um tempo aqui, porque às vezes as pessoas vêm, né? Falam assim, então eu vou conseguir fazer. Cara, se a família não tiver, né, alinhada, se não tiver tudo alinhado, não tem como. Não tem como. Bom, eu pelo menos vejo que não vai ser um sucesso de Vamos te verdade, né? cortar. É porque essa é uma questão de. Cara, nós fomos educados assim, sabe? Nós fomos educados assim. Então eu entendo que tem pessoas que acham isso uma bizarrice. Isso que a gente tá falando aqui. Eu não pergunto nada pra minha esposa, eu não troco opinião nenhuma com ela, ou eu não valorizo nada disso, eu que tomo as decisões. Eu não julgo, eu não costumo julgar as pessoas assim, porque a gente não sabe o que essas pessoas, como elas foram criadas, qual foram, né, a cultura familiar que essas pessoas passaram, né? No caso, eu e você, a gente tem a mesma, né, acredito que a mesma educação, base familiar disso, né? Então, essa é uma das coisas que eu aprendi também a olhar antes de julgar uma pessoa. Sim, Cara, o que essa pessoa passou para ela não acreditar em família, por exemplo? Para ela não querer casar, para ela não querer ter filhos, para ela, sei lá, não gostar do pai dela, sabe? Eu ultimamente, assim, eu e a Vanessa, né, a gente conversa muito disso, assim, tipo, mas por que essa pessoa tem essas crenças? Por que tem essas barreiras? Sabe? O que será? A pergunta que eu me faço, né, olhando para uma pessoa, o que será que essa pessoa passou que que ela toma essas decisões, que ela tem essas barreiras na vida dela, sabe? sim. Eu vejo assim que, falando disso, né? Também, talvez pela história, a pessoa acaba escolhendo alguém para passar a vida junto, né? Para se casar. E que assim, eu falo, né, junto com a Gé, eu falo assim que do mesmo jeito que ela é sábia, né? A Jéssica, eu vejo ela como uma pessoa sábia, assim, e ela, é, segundo também um provérbio bíblico, né? Ela edifica a casa, ela ajuda a construir o lar. E juntos, né, nós avançamos. Isso é sabedoria. Mas, cara, o que eu tenho visto de mulher tola, assim, sabe? Que a vida do homem está destruída porque a mulher não tem sabedoria. Então, é por isso que eu gosto, assim, de falar, de colocar elas, né? Levar as nossas esposas, assim, né? No caso aqui comentando a Vanessa, a Jéssica, elas são sábias e a gente tá conseguindo avançar porque a gente tem uma base. E às vezes, né, tem às vezes algum piazão aí, alguma mulher também solteira que pensa nisso, né? Qual que é o seu propósito, o que você tem de objetivo, de estilo, e ver com quem que você está se relacionando, porque isso vai dizer muito sobre o futuro, né? Então não adianta a gente estudar sobre, eu tenho um desejo de empreender, vou começar a estudar sobre isso, vou me organizar, vou trabalhar, mas se dentro de casa as coisas não estão bem, não, eu, pelo menos, igual você falou, às vezes a pessoa vai achar que isso é uma bizarrice, mas eu penso que lá na frente isso vai ser um motivo de tristeza, né? Não vai fechar a conta lá na frente. Então, assim, falando sobre família, né? No meu ponto de vista, não tem como um negócio para frente ser um negócio abençoado se a família não tiver em ordem também, né? Esses dias eu tava vendo
um empresário falando que culturalmente a gente olhou empresários de sucesso, como eram as características de um empresário de sucesso. Era uma pessoa que trabalhava muito, e isso se mantém até hoje. Uma pessoa que se alimentava mal, uma pessoa que dormia pouco, uma pessoa que tinha a saúde arrebentada, muitas vezes extremamente obesos, e solteiros. Ou, vamos falar assim, solteiros assim, divorciados, com uma, duas mulheres, né, pela história e tudo mais. E, cara, esse não é um padrão. Não tem como você falar que você obteve sucesso, até porque sucesso é relativo para cada um. Sim. Acho que esse é um ponto. Mas não tem como, cara. Eu como um empresário, cara, eu não consigo ver algumas frentes que eu citei aqui. Se elas não tiverem alinhadas, eu não consigo olhar para mim e falar assim: olha, eu tenho X empresas e eu tenho sucesso. Porque, cara, o dinheiro, a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, aí você compra um carro que você sonhou. Cara, tô falando pra você que em 6 meses você tá andando no carro, você nem tá mais, tipo, ligando vou falar assim, aquele tesão de sentar no carro novo, de dirigir, de acelerar. Vai dar 6 meses, aquilo já não vai ter mais valor pra você. Você vai estar num carro confortável, mas possivelmente você já vai estar mirando outro carro pra comprar. Aí você olha pra tua saúde, cara, acho que recentemente, né? Acho que semana passada, por exemplo, a Bíblia Diniz morreu com 82 anos, se não me engano. 82, 87. Cara, um baita de um sucesso, a vida do cara. Você tem uns 60 anos, né? Você vê a esposa dele, né, falando sobre ele, você vê os filhos falando sobre ele, o legado que ele deixou pros empreendedores, né? Vários empreendedores de sucesso mesmo, falando sobre o legado desse cara. E quem que é? Você vai pegar, vamos usar o exemplo do Abílio. Cara, falava de saúde, falava sobre cuidar da alimentação, falava sobre o cuidado da rotina de sono, atividade física. Porque você começa a obter, você ganhou muito dinheiro, cara, como que você vai ter dinheiro sendo que você não tem vamos falar assim, uma estrutura para aproveitar esse dinheiro, sabe? Se você não vai conseguir brincar com seu filho porque a tua saúde, ela é uma merda, entendeu? Você não tem um pingo de fôlego para correr atrás dos seus netos quando você atinge uma certa idade. Sim. Então, culturalmente, isso vem mudando um pouco, mas culturalmente a gente se acostumou a olhar para um empresário de sucesso e ver essas características. Aí, naturalmente, você fala assim: quero ser um empresário de sucesso. Tenho que trabalhar muito. E só fica nisso. Aí você, consequentemente, não cuida de todas essas partes que eu falei. E aí chega num determinado momento da sua vida, você vai falar assim: cara, do que adiantou? Eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho uma família para compartilhar. Eu não tenho uma saúde que me permite, sei lá, esquiar. Esses caras ricos aí, os caras vão esquiar. Vai esquiar pra você ver como é que é. Cair e levantar toda hora. Se você aguenta ficar 1 hora esquiando. Não vai. Então aquilo que eu falo. Você me conhece, você sabe. Eu sou um cara que, por atuar, né, no segmento fitness, é um cara que eu gosto. Mas você já gostava antes de atuar, Exato. né? Você já tinha esse perfil, assim. Você não... agora eu tô aqui com o centro de treinamento aqui e agora eu tenho que fazer. Você não é um personagem, né? Você sempre foi assim. Você é a Vanessa, né? Exatamente. Então, assim, mas eu também, né, pra quem tá escutando a gente, não tô falando que, você que é empresário, você precisa virar um atleta. Não é isso. Cara, a gente tá falando de você ter um mínimo de condicionamento pra você estar apto a fazer pequenas coisas. Eu falo muito para meus pais, assim, meus pais, né, graças a Deus, mudaram um pouco a mentalidade deles, principalmente depois que a Beatriz nasceu, né, que é a neta deles. Eu falava para eles abertamente, eu falava assim: vocês têm aí os seus 60 anos, quando chegar nos seus 60 anos, vocês não vão conseguir acompanhar a Beatriz, cara. Não vai.
E vai ser deprimente para vocês, não é para ela. Ela vai querer estar pulando e correndo e andando de bicicleta e vocês não vão conseguir fazer isso. Então, essa é a questão, sabe? Indo para um lado da questão da saúde em si, cara, a questão não é você se tornar um atleta de crossfit, um atleta de beach tênis, um fisiculturista, um atleta de corrida. Não é isso, sabe? São poucos, é um percentual muito pequeno. Sim. Quando a gente abre, por exemplo, o centro de treinamento, onde a gente atua com o CrossFit, nós falamos isso abertamente e para quem é lá de Laranjeiras do Sul, principalmente, sabe que a gente trabalha muito com as pessoas sedentárias. Mas para quê? Para mostrar para elas e ajudar elas a conquistarem uma saúde e um condicionamento que permita elas subir um lance de escada sem morrer. Para elas fazerem as coisas naturais do dia a dia e não terem dificuldades nisso, sabe? Cara, eu já recebi relatos e falei assim, Vitor, eu não consigo amarrar o meu cadarço. Sim, é uma coisa que assim é tão natural, né, para algumas pessoas, mas para outras, por ter deixado, né, a coisa acontecer, elas não conseguem amarrar o cadarço, cara. As pessoas elas não conseguem correr 100 metros. Aí coloca a culpa na articulação, no joelho, mas é óbvio, né? O peso que tá em cima ali vai acabar arrebentando a sua articulação. Então, o que eu falo assim, o sucesso, você que é empresário e quer buscar um sucesso, se preocupa nessas outras áreas. Quem tem uma família, cara, não abandona uma família para você ter sucesso na tua empresa. Não ilusão, vai valer a pena. É ilusão total. Tem uma frase assim que dizem: nenhum sucesso, né, vale o fracasso da sua família, né? Então, assim, eu penso que a gente tá, igual você fala, né, de treinar pessoas e tudo mais. Eu penso que a gente tá com o nosso exemplo treinando as nossas filhas, né? Então, o que nós vamos deixar? Né? Porque, dinheiro, eu falo assim, né? Qualquer um pode deixar dinheiro, qualquer um pode deixar, isso aí, se a vida é sobre dinheiro, não faz sentido, né? Agora, faz sentido pra quem tá com um monte de boleto lá pra pagar, tá lá naquela corrida, e daí o cara vai ficar correndo atrás de dinheiro, e daí ele faz R$100, uma hora extra por R$100, porque, nossa, eu vou conseguir comprar uma pizza. Mas quando a gente rompe essa barreira, né? Cara, não é sobre dinheiro. Então, é um legado. Qual é o legado que eu tô deixando para a próxima geração, né? Você citou a Abílio, um exemplo extraordinário, né? Eu acompanhava ele, sim. Fiquei impressionado com a morte dele, assim, né? Questão de saúde, né? Acho que foi pneumonia, algo assim, mas eu não tinha me atentado à idade. Eu achava que ele tinha... Vi que ele teve um filho de 50 e poucos anos que faleceu, acho que ano passado, ano retrasado, e foi um baque, né? Para ele e para todos nós que acompanhávamos ele. Mas na minha mente ele tinha uns 60 anos, porque ele era muito inteirão, né? Um senhorzão inteirão. Mas não faz sentido o cara ter 60 anos e um filho de 50 e poucos, né? Então, né, pela lógica, mas é pela questão da saúde mesmo, interessante. E falando, né, de treinar a próxima geração, de deixar um legado, eu vejo assim que você sempre comenta isso, né? Que não é sobre fazer um exercício por fazer, mas é sobre ter uma qualidade de vida. E eu vejo que o brasileiro, de certa forma, tem despertado para isso, né? Como você sente assim, um mercado nacional, agora ainda mais atuando como uma franqueadora, assim, você percebe que o mercado, ele as pessoas, eu falo mercado, né? Assim, o cenário, as pessoas realmente despertaram para uma qualidade de vida e entenderam que que o corpo é uma máquina, ou você acha que ainda está nesse processo das pessoas ainda estão entendendo? Como que você lê esse cenário da parte dos esportes, parte enfim, esse mundo que você atua? Eu acho que para responder a tua pergunta, a gente precisa dividir em 2 períodos, né? O antes da pandemia e o depois da pandemia. Por quê? Porque a pandemia, ela escancarou, né, para a pessoa mesmo, assim, aquela pessoa que ela era sedentária, aquela pessoa que falava,
fazer academia é balela, fazer crossfit é pra maromba, é pra nego forte, virar pneu. Ah, você correr, sabe? A pandemia, ela escancarou para essas pessoas que se você pegar esse vírus, a probabilidade de você morrer, ela é grande. Eu acho que todo mundo passou por algum momento da pandemia que, que bateu um pânico. Que bateu um certo pânico. Você falou, tipo, eu sempre tive uma vida, né, vamos falar assim, ativa, saudável, né, praticando esportes e tal. Na época da pandemia, um período ali da pandemia, eu trabalhava numa empresa onde eu viajava em outros estados. Então eu estava em aeroporto todo final de semana, toda semana. E aí teve momentos assim, de eu olhar para as pessoas e eu senti pânico. Eu falei assim, cara, mas e se eu pegar esse vírus? Como que vai ser? Como que o meu corpo vai reagir? Sabe? E aí, eu olhava para, por exemplo, alguns familiares, provavelmente meus pais, meus avós, eu me preocupava com eles, porque eu sabia que a vida deles era uma vida sedentária, entende? Então, para responder essa pergunta, eu vejo o seguinte: o pós-pandemia, isso tem um estudo que mostra que depois que, né, a vida começou a voltar ao normal, nos Estados Unidos teve um aumento de 1000% de novas pessoas buscando uma atividade física. Uau. Então, não eram que pessoas que pararam por conta da pandemia, eram pessoas que não praticavam nenhuma atividade física. Então, é 1000%. Então, a gente usa muito como base, né? Vamos falar assim, os Estados Unidos, normalmente acontece as coisas lá, 5 anos depois acontece aqui, né? Por causa da pandemia, a pandemia acelerou muito isso. Então, o mercado fitness, ele tá num momento muito promissor, tanto para empreendedores, né? Por conta dessa virada de chave. E aí o ponto você hoje, você tem um ambiente no seu negócio, né, de atividade física, para qual que é o público que você quer atingir? Então, hoje quando a gente fala de CrossFit, né, que é a franquia que nós temos, né, que é o Centro de Treinamento Barracão, ele atua na área do CrossFit. O CrossFit, por muito tempo, ele passou por essa ideia de ser uma atividade física assim, eu preciso me preparar antes, eu preciso estar no mínimo de preparo para ir lá. Né? Passou por isso, né? E tem as suas verdades pela cultura que foi construída lá atrás. Mas hoje já vem quebrando essa barreira, porque a gente vem com, né, os proprietários, né, a maioria deles, e principalmente a Barracão, ela vem trabalhando numa metodologia de ensino aonde qualquer pessoa ela pode praticar o CrossFit. Dentro da minha unidade em si, eu tenho o CrossFit Kids, por exemplo, onde crianças de 5 anos a 10 anos, elas praticam o CrossFit. Só que da forma adaptada, né, para o momento delas, para a idade delas. Dentro, né, da área de adultos, nós temos alunos de 14 anos, alunos até de 66 anos, que treinam ativamente praticamente todos os dias. Recentemente a gente fez um material de divulgação, tá batendo agora 400 mil visualizações esse material, bem legal. Que basicamente o que a gente fez? A gente filmou essas pessoas, né, que a gente brinca, né, que é da melhor idade, né, eles estão vivendo a melhor idade da vida deles, porque a gente filmou isso, a gente quis mostrar pro pessoal que essa galera, cara, você imagina você com 66 anos. Pô, a gente tem 30, entendeu? Daqui 36 O anos. dobro da nossa idade. Tipo, 36 anos a gente vai ter essa idade. Como eu quero estar, sabe? Então a gente quis mostrar isso, a gente quis mostrar esse material pro pessoal, mostrar essas pessoas ali dentro que, pô, você pode fazer isso. Porque o modelo de negócio que nós temos é voltado, sabe, também para essas pessoas. Qualquer um pode praticar CrossFit. Qualquer um. A gente tem grávidas. Descobriu que tá grávida, tá tudo bem, tá tudo certo, fez os exames, ó. A minha esposa, ela treinou até um dia antes da Bia nascer. Um dia antes, ela treinou todos os dias. E a saúde da Vanessa e a saúde do bebê, a saúde da Bia,
Graças a Deus, muito bem. Existem vários estudos, eu não sou um especialista nisso, mas por conta de eu vivenciar a gestação, né? A Vanessa, ela se aprofundou muito nisso. Cara, existem vários e vários estudos que a atividade física para gestante, ela é algo, assim, essencial. Se você é uma pessoa que engravidou e é sedentária, é mais ainda, você precisa começar a fazer uma atividade física nesse momento, porque você agora está, né, gerindo uma criança. Então, assim, Vitor, o mercado fitness, né? Ele é um mercado hoje muito promissor. Ele é um mercado que ele está abrangendo, né, todas as idades, né, desde o mais, começando ali as crianças, até, né, e principalmente eu estou olhando muito para esse mercado, que é um mercado da galera mais da melhor idade, ali uns 45 mais, 50 mais. Porque às vezes é um mercado, né, essa fatia de mercado, assim, às vezes as academias, os crossfits, no modo geral, eles acabam esquecendo um pouco disso. Acaba lidando só com essa galera mais jovem, mais performance, sabe? E é muito bom trabalhar com esse público, cara. É um público muito fiel, um público muito grato. É um público que tá ali gostando do teu produto, sabe? Indo lá, não reclama muito, sabe? Então a gente vê a franquia, né, a Barracão, ela tem alguns objetivos de crescimento aí para os próximos anos. E a gente, nessa semana que eu fiz visitas, né, a gente visitou todas as nossas 11 unidades que a gente tem hoje. E a gente conversa muito com os gestores, né, dessas unidades, assim, vários deles, assim, já querem até expandir para outras unidades, abrir outras unidades, porque eles viram, né, que é um modelo de negócio que funciona. Eles viram que o segmento está crescendo e a forma de atuar talvez seja a chave aí. Né? Como você vai atuar dentro daquela unidade. E é o que a gente tem de maior valor dentro da nossa franquia hoje, é a metodologia, que é a metodologia própria, né? Então, eu sou suspeito, quando a gente toma uma certa decisão, a gente toma, né, uma decisão pensando em o que isso pode gerar. E eu, quando tomei a decisão de entrar na franquia, por mais que eu pratique, eu gosto, né? Mas a gente não pode confundir negócios com gosto, né? Nem tudo vai dar resultado. Mas a gente entrou, assim, pensando e vendo vamos falar assim, a linha de crescimento que esse mercado tem. Então essa é a visão que a gente tem. Legal. E falar pra você assim, esse mundo fitness, né? A gente tá falando da parte da academia, parte assim, desculpa o termo, né? Academia, um centro de treinamento, né? Mas é porque eu vejo assim, aqui em Maringá mesmo, direto aparecem em breve uma nova academia, em breve tal, e todos os lugares cheios, né? Então, assim, isso eu falei, cara, mudou alguma coisa no perfil das pessoas. Como que é a parte, assim, de suplementação? Porque eu vejo que muitas pessoas, assim, alguns vão pela saúde e outros porque querem, né, Uma os caras, performance. o cara quer tá bombadão, quer tá bonitão, tal, quer, beleza. E aí o pessoal vai pra parte de suplementação. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele busca qualidade de vida, não é parte, né, mas e assim, sou totalmente leigo dessa parte de suplementação e tudo mais. Ele falou que, acho que é creatina, que ela não só auxilia você no exercício, mas que ela até melhora a sua vida e que pode ser algo que você pode tomar. Nós não somos farmacêuticos, não somos médicos, né? Igual você falou, não é especialista ali da área da saúde, mas você vê assim que essa parte de suplementação, as pessoas utilizando disso, elas estão muito mais informadas e conseguem também ter uma qualidade de vida melhor. O que você fala sobre esse nicho assim de suplementação? Cara, acho que é igual você falou, né? Eu não sou nenhum especialista nisso. Eu vivencio todos os dias, né? Pessoas, converso com profissionais, né? Dessa área, mas eu não sou um especialista nessa área. Mas, assim, primeira coisa, a creatina, eu acho que, pelo que eu vi, conversei até com um amigo que é nutricionista, acho que é o suplemento mais comprovado, que tem estudos, né? Com maior nível de comprovação de que dá resultados, que mesmo que você não seja um atleta, a creatina ela tem vários benefícios. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque eu não tenho conhecimento suficiente disso,
Mas eu faço uso, meu sogro tem 66 anos, faz uso de creatina, minha esposa, enfim, ela tem vários benefícios para isso. Então, talvez a creatina ela seja o suplemento hoje mais comprovado no mercado em questão de resultados e benefícios. Ganho de força e um monte de outras coisas que ela tem lá por trás. Uma coisa que a gente vê muito, como a gente vive muito o dia a dia do aluno, hoje tem muita informação, né? Hoje a internet ela disponibilizou muita informação. Ao mesmo tempo, ela trouxe muita informação rasa. Então, por exemplo, tem pessoas hoje que elas não conseguem olhar, por exemplo, para o whey protein. Ah, eu tomo whey. Comecei a fazer academia e eu tomo um whey. Cara, quando eu vou para um nutricionista, eu particularmente falo assim, ó, eu não quero tomar whey. Eu quero comer carne, que é proteína, entende? Então, assim, isso de uma forma bem, vamos falar assim, resumida. Sim, Mas sim. o que eu percebo é que, assim, as pessoas hoje, elas querem colocar muito o resultado em cima de coisas, suplementos, até os anabolizantes mesmo, assim, que ficou uma forma, às vezes, até muito rápida de conseguir. Então, quando a gente fala em suplementação, o problema é que você vai usar aquilo ali para ajudar, né, no seu dia a dia. Ah, na minha rotina diária, antes de ir para um treino ou em determinada alimentação, eu não consigo fazer alimentação, né, comida. Aí você substitui por um whey. Então é isso que eu falo, você vai substituir coisas, não é aquilo que vai te dar o resultado. Mas Entende? você vê que as pessoas estão usando muito só pelo resultado, ou, por exemplo, por vocês estarem focados em qualidade de vida na Barracão, você vê que o público de vocês usa mais assim, é igual um exemplo a creatina. Não, eu uso a creatina porque ela me dá um ganho de força, mas ela também melhora níveis disso, isso e aquilo no sangue, e as pessoas não estão tão focadas em só parecer que são musculosas ou algo assim. Ou você acha que, de modo geral, as pessoas ainda estão aprendendo sobre isso? Que é igual você falou, as pessoas na internet hoje sabem de tudo, É, né? Mas tudo muito raso. eu vou falar do meu negócio. Recentemente a gente fez uma pesquisa de NPS lá, e uma das perguntas, né, que a gente faz falar assim, cara, por que você buscou treinar aqui dentro? Né? E a gente tem lá saúde, condicionamento físico, estético e tudo mais. Praticamente assim, 47% das pessoas foram saúde e o outro foi estética bem pequenininho lá, mas a outra parte foi condicionamento físico. Então, quando você olha, né, vamos falar assim lá para a pizza do gráfico e você vê saúde e condicionamento físico, são perfis totalmente diferentes. São perfis de pessoas que estão buscando um objetivo totalmente diferente. A pessoa que quer buscar saúde, ela vai lá, é uma pessoa que vai, né, teoricamente, se ela está buscando saúde, a alimentação dela a gente imagina que seja uma alimentação mais saudável, pessoa que come melhor, tá indo lá para fazer o seu treino, para se sentir bem. 1% melhor por dia, um exemplo. Exatamente. Agora, quando a gente fala em condicionamento físico, a pessoa ela tá querendo melhorar o seu condicionamento cada vez mais. E aí isso é ótimo, muito bom, mas tem que analisar o quê? O que eu vou fazer para melhorar o meu nível de condicionamento? Vai chegar em determinados pontos que a gente percebe que tem pessoas que querem ir para o caminho mais curto, que é onde às vezes acaba acontecendo, vamos falar assim, a desinformação, não procura um profissional adequado, não quer, por exemplo, contratar, eu quero melhorar o meu nível de condicionamento, meu nível fitness. Pô, a primeira coisa, tem que procurar um nutricionista. Se você já treina, se você já sabe, você tem que procurar um nutricionista. Esse cara, ele vai balancear toda a sua alimentação pro teu objetivo. Ah, não quero gastar com um nutricionista, que o nutricionista é caro. Aí vai lá e compra suplementos absurdos e não sabe nem para que serve. Gasta Entende? mais com suplemento que é caro também, suplemento errado, Não é do que barato. se tivesse investido num profissional que sabe o que tá fazendo. Muitas vezes, cara, os nutricionistas que a gente trabalha, que eu conheço assim, eles nem receitam suplemento. Porque não tem segredo, cara.
O segredo é treinar, ser constante em todas as áreas. Você tem que se alimentar bem, dormir bem. Você vai ter é impossível você não atingir um resultado. Só que a constância e o tempo é aí talvez onde está o maior gargalo das pessoas. As pessoas elas querem um tempo enxuto e às vezes querem treinar pouco. Aí é onde busca milagres. Aí é onde vamos falar, os suplementos milagrosos entram. E por muitas vezes tem vários assim que te dão um resultado rápido. E aí o problema é quando você começa com isso e você tem esse resultado rápido. E aí você não vai querer treinar e se alimentar por um ano de uma forma normal. Você vai falar assim, ah não, hoje vou ficar aí uns 3 meses, a hora que der ali os 3 meses pro verão, eu compro um negocinho lá, treino e vou chegar É bem no muita verão. ilusão, né? É porque é um ganho rápido, é um ganho rápido, só que ao mesmo tempo que você ganha rápido, você perde rápido, você não ganha o que a gente fala nas outras vertentes de saúde mesmo, sabe? De você ter um músculo forte, de você ter uma saúde boa, de você ter órgãos em bons estados. É porque, cara, quem faz atividade física há um certo tempo, que procura se alimentar bem, cara, sabe o quanto isso é valoroso, tipo assim, o valor que isso tem pra tua vida, sabe? Na verdade, sim, é igual, vou voltar lá no exemplo do Abílio. Então, a pessoa, ela vai envelhecer com qualidade de vida. Sim, Então, ela, puxa, eu tô mirando daqui 10, 20, 30 anos, 40 anos. E o cara que ele tá ali imediatista. desesperado, imediatista, ele não percebe que, na verdade, ele tá acabando com o corpo dele, né? O corpo é uma máquina, tá acabando ali com a máquina, tá desgastando. E aí E aí tem, vai ser aquele velho, né? Todo surrado, não, e talvez. tem a questão seguinte, Vitor, hoje a internet, né, ela molda alguns padrões, cara, isso é perigoso, né? A gente tem vários relatos de pessoas que buscam algo estético a todo custo e às vezes acaba pecando pela vida, assim, entende? Então a internet, igual eu falei, ela traz muitas coisas boas, ela nos trouxe, né, muitos bons profissionais que às vezes a gente não via, né, porque estava lá na sua cidade e tal, ela, né, levantou muitos bons profissionais, só que ao mesmo tempo, cara, ela trouxe muitas pessoas, assim, que às vezes por trás das câmeras, né, fazem essas coisas para ter aquele corpo bonitão, se expõe na internet e aí aquilo ali acaba tendo um padrão. Fala assim, não, para mim ir pra praia agora eu tenho que ter uma barriga assim, eu tenho que ter um bumbum assim, eu tenho que ter esse nariz, sabe, essas coisas. E aí você começa a ver que às vezes as pessoas elas não entendem que às vezes aquela pessoa ali, ela realmente é uma pessoa que ela vem anos construindo aquele corpo. Só que essa pessoa que tá ali, atrás ali, ela fala assim: eu não quero construir em anos, eu quero em 6 meses ter esse corpo aí. Você entende? E aí é onde ela vai querer achar, porque daí a internet também ela te proporciona isso, caminhos mais curtos. E aí é um perigo. Isso é realmente um perigo. Então, nós que estamos dentro no meio, a gente procura falar para quem que a gente cuida, né, que são nossos alunos, sobre os caminhos, sobre o caminho que você tem que percorrer. E a gente fala abertamente para os nossos alunos os riscos que isso tem. Os riscos que esse, vamos falar assim, essa maneira rápida, às vezes, de buscar tem. E é onde você falou, você não vai ter uma saúde a longo prazo. Pô. Volta a falar da Bíblia Diniz. 80 e lá vai bolinha. Agora eu não me lembro se é 82 ou 87. Mas, cara, você olhava ele tinha músculo, assim, com 87 anos ali. E ele viveu, literalmente. Então é um momento que acho que cada academia, cada crossfit, cada professor tem que ter a tua parcela de conscientização dos seus alunos relacionado a isso. E outra, profissional. Não tem nada, eu falo assim, não tem nada errado, de repente, você querer buscar uma reposição hormonal, coisas nesse sentido.
mas tem que ver, tem que buscar um profissional. O profissional ele vai te colocar todos os pontos, todos os riscos, todos os prós, os contras, e aí vai ser uma decisão sua. Mas o maior risco é as pessoas buscarem por conta própria. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Legal. Ô, Vitão, então assim, já indo para a parte final dessa nossa conversa, eu queria, né, pedir para você, se você pudesse dar algum conselho para alguém que está iniciando nesse mundo de empreendedorismo, a pessoa que está começando, o que que você diria, né, para essa pessoa? O que que você traria de direcionamento, assim? O que que você falaria? Olha, meu conselho para você é isso. O que você falaria para alguém que está começando agora? Cara, aquele papo de falar, faz o que você gosta, sabe? Acho que não é muito esse, não curto muito isso, mas você tem que gostar muito do que você tá fazendo, assim. Então, a partir do momento que você tomar uma decisão de empreender, você tem que gostar muito daquilo, assim, porque vai ter várias provações para você ali, para às vezes voltar para tua estabilidade que você tinha antes. Então, acreditar muito, acho que o empreendedor começa ali, né? De você acreditar naquele negócio que você está vendo como uma oportunidade. Se esse negócio teu ele vai solucionar alguma dor que o mercado tem. E, cara, e ter muita resiliência, acho que esse é o ponto. Porque vai ter altos e baixos, sempre. Vai ter altos e baixos, de emocional, de financeiro, de pessoas saindo, pessoas entrando. Acho que hoje um bom empreendedor, principalmente quem está começando, tem que ser muito resiliente. Assim. Eu acho que quem já está dentro, você vai criando essa casca, né? De saber lidar com os problemas. Mas você que está começando, assim, acho que esse é o ponto da resiliência. E para não cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás, eu acho que a gente tem muitos bons profissionais hoje, pessoas, assim, que você consegue facilmente, né? Ou fazendo um curso, ou às vezes até pessoas próximas mesmo, assim, do seu nível, do seu momento de network ali que você tem, que são pessoas de sucesso. E às vezes a gente tem que ir lá e perguntar para essas pessoas. Pô, eu tô começando agora, assim, sabe? Eu tenho pouco dinheiro. Ah, eu tenho bastante dinheiro. Ou tô querendo arrumar um sócio. Acho que o perguntar, o você ser Ser curioso, ensinável. você ser ensinável e você não ter essa arrogância, às vezes, de não querer chegar na pessoa e perguntar. Eu, particularmente, teria economizado um bom dinheiro se eu tivesse feito isso lá atrás. Então, acho que é isso. Acho que é buscar conhecimento, acreditar no projeto que você tem e ser muito resiliente com os processos que vão acontecendo até, às vezes, a tua empresa guinar. Legal, legal. Então, né, assim, a gente tem muito assunto ainda que a gente poderia seguir aqui o dia inteiro falando, mas eu gostaria de ter você por mais momentos aqui, né, e dizer publicamente que eu falo pra você sempre me inspira, né, uma pessoa que eu acompanho ali, assim, infelizmente tem a distância, né, não conseguimos estar mais vezes juntos, mas sempre que possível a gente tá junto, né, conversando. Então, eu sou muito inspirado por você. Gostaria que você, né, continuasse compartilhando sempre que possível que você vai aprendendo comigo, né, e com as pessoas que estão aqui. E assim, cara, segue firme, tá dando certo, tá sendo bem, você tem abençoado vidas e tem inspirado pessoas. Você tem deixado já um legado. Então, né, tá de parabéns aí. Obrigado. E bora pra frente, bora fazer acontecer. E logo você volta aqui para nos atualizar aí sobre como que tá esse processo. Faz pouco tempo que você tá aí na franqueadora, né? Então depois eu quero que você volta para falar aí o que vocês têm desenvolvido, o que vocês têm feito. Pessoal, para seguir aí o Vitor no Instagram, @Vitor Cremonese, ele tá lá sempre postando algumas coisas para nos inspirar, para trazer de ideias, de novidades. E é isso aí. Por hoje, acredito que é isso. Vitão, quer falar alguma coisa aí para encerrar? Cara, só agradecer mesmo. Obrigado mais uma vez pelo espaço, né?
pela confiança de me convidar para compartilhar um pouco aí sobre vários assuntos que falamos aqui. Obrigado pela sua amizade também, porque igual a gente comentou, eu tenho essa honra, né, de ser teu amigo. E é isso, cara. Desejo muito sucesso aí para quem tá assistindo a gente, independente da área que você tem. Insista no teu sonho e vamos para cima. Beleza, então valeu, pessoal. Até a próxima. Fechou?